6h37, bora falar do Galo aqui na Turma do Bate-Bola, sempre com ele, com o Cláudio Rezende, que tem informações sobre mercado do Atlético e uma que chama muito a atenção, o Alexandre Matos, que já esteve aqui, pode levar um atacante para o Vasco. Eu sei que muita gente ficou até arrepiada aí pensando no Paulinho. É o Paulinho, Rezende? Nossa, boa noite. Boa noite, Léo, Edu, a quem nos acompanha. Não é o Paulinho, né? Ufa. Até porque Vasco hoje não conseguiria tirar o Paulinho do Galo. Sei lá, essa 777 maluca aí, qualquer 50 milhões de euros a gente negocia o Paulinho. Tudo bem, mas não é uma realidade hoje que a gente sente no futebol brasileiro. Esse nome que o Vasco estaria analisando, Léo, está analisando, é o Vargas, Eduardo Vargas. Durante essa semana eu até trouxe aqui uma possibilidade, né, que o Cerro Porteño estava olhando o Vargas, mas questão econômica dificulta bastante, né, uma saída dele para o futebol paraguaio, que não paga altas cifras, né, para jogador, principalmente salários. Agora o Vasco da Gama, o nome do atacante Vargas, ele foi oferecido por seus representantes. A gente já falou aqui na Itatiaia, como não está nos planos do Galo, o Atlético falou com os representantes do Vargas, pode procurar outro clube. E aí a turma vai oferecendo o atleta. Chegou no Vasco, eu pude apurar lá com pessoas do Vasco o seguinte, estão analisando a situação. Por enquanto o Vasco não se decidiu se vai mesmo fazer uma proposta aí para o Vargas para jogar lá ou não. O detalhe é o seguinte, a gente vem falando aqui na Itatiaia, tem contrato com o Galo? Tem. Até o final do ano de 2024, então mais uma temporada. Se recebe o Vargas uma proposta interessante, ele dá o ok, o Atlético libera, porque vai ficar aí sem precisar pagar um ano de salário. Então a liberação do Vargas do Atlético é tranquila. Agora resta mesmo saber se o Vasco vai avançar nessa negociação. Vasco que a gente falava ali na redação hoje fez uma grande contratação recente, né? O João Vitor, zagueiro, a maior contratação da história do Vasco. Então a turma tá com bala na agulha lá no Vasco, né? Estão a fim de gastar. Edu, normalmente eu te pergunto quem é bom, quem é ruim pro Galo, pro Cruzeiro, pro América. Agora eu vou te colocar lá no Rio de Janeiro. Para o Vasco da Gama, o Vargas é uma boa? Ô Léo, dependendo do valor, é uma boa contratação. O Vargas é bom jogador. O Vargas já entregou no Atlético, foi importante em algumas temporadas e não foi nesta. Nessa temporada, o Vargas foi muito mais prejuízo do que qualquer outra coisa com a camisa do Atlético. Diferente de 2021 e um pouco diferente de 22 também, que o Vargas acabou entregando na reta final depois da lesão na panturrilha do Hulk. Mas fato é que em 23 praticamente não jogou. Mas é um cara que tecnicamente é bom. É um jogador experiente, é vencedor na carreira. Eu acho que é uma boa contratação. Agora, depende muito do valor. Eu falo isso porque você desembolsar uma baba para contar com o Vargas hoje é diferente de desembolsar uma baba para contar com o Vargas há 3, 4 anos. O tempo passa para todo mundo. E vai depender muito do que o Vargas quer, né? O Vargas quer encarar mais uma temporada para tentar jogar ou voltar a jogar em alto nível num gigante do futebol brasileiro, que é o Vasco, que tem poder financeiro, como disse o Cláudio, anunciou uma baita contratação para a zaga, uma baita financeiramente falando, que é a do João Vitor. Só depende do Vargas, principalmente do Vargas, ser uma boa contratação para qualquer time no Brasil. Agora, fato é, e isso eu tenho certeza absoluta, que a saída dele do Atlético nesse momento é muito bom pro Atlético, porque abre um buraco financeiro na folha que ou o Atlético faz uma economia ou o Atlético troca o Vargas por um outro grande salário de talvez um reforço. Se a gente pegar aí, dá quase o salário do Scarpa, né? Sim. Então, que já tá acertado com o Atlético. É raro, viu, Duma? Eu concordo com tudo que você disse. E digo mais, enquanto você falava da situação do Vargas para o Atlético, mas que para outro clube pode se encontrar, que este ano ele não jogou, o Atlético trouxe o cara que acabou virando seu melhor zagueiro, na nossa opinião, inclusive troféu Guará, o Lemos. Tava escanteado lá na Europa, cara. Não tava jogando, não tava. Aí o Atlético trouxe o Lemos, todo mundo se lembrava o quê? Não, esse é o cara do lance do Judivan. Pro brasileiro, o Lemos era um carniceiro. E ele não é. Esse cara não vem, tá sem jogar, se tá sem espaço lá, esse cara não vai ajudar, o Atlético precisava trazer uma certeza. E o Lemos chegou, virou titular no Atlético, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, e hoje, acho que considerado foi o melhor zagueiro do Atlético. Figurou em várias seleções do campeonato. Pois é. Então, quem sabe, né? Aí é o que o Edu disse, depende mais do Vargas do que do Galo ou do Vasco. Porque o Vargas tem bola para chegar no Vasco e jogar.
Agora ele tem que querer. Agora tem uns detalhes aí que eu acho que facilitam uma possível convencimento do Vargas para ir para o Vasco. Primeiro o Alexandre Matos, que estava aqui quando eu trouxe. Então, quem trouxe o Vargas para o Atlético foi o Alexandre Matos em 2020. Então, ou seja, ele conhece o diretor. O treinador do Vasco é um estrangeiro, né? Um argentino. Então, ficou e a gente sabe que, normalmente, como o Vargas é muito conhecido, né? Ele é um cara chileno que todos os técnicos, principalmente o Ramon Dias, conhecem ele de sobra. Possivelmente vai dar oportunidade para ele, né? Então, assim, ele pode ter mais chance. Tem o Medel lá também. Já tem o chileno, já tem o Medel. Então, são alguns pontos aí que podem fazer com que o Vargas tope o desafio de jogar no Vasco da Gama. Uma delas, eu falei há pouco, né, Léo? Foi o próprio Alexandre Matos quem o trouxe aqui ao Atlético. Claudião, o que você tem mais do Galo aí pra gente? O Gustavo Scarpa chegou hoje ao Brasil, Léo. Pela manhã, agora está no interior de São Paulo, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, vindo da Grécia, e agora já está aqui no Brasil, passa o Réveillon com os familiares, e na semana que vem é aguardado para chegar em Belo Horizonte. O detalhe é o seguinte, o Vargas deve vir a Belo Horizonte para olhar a questão de moradia, toda a parte burocrática de uma mudança dele, da família, para cá, e vai se apresentar o Scarpa juntamente com os demais colegas no dia 8 de janeiro, que é o início da pré-temporada do Atlético. Ele está se recuperando de uma lesão muscular e aí vai ter tempo, né? O Atlético não vai apressar nenhum processo com o Gustavo Scarpa, até porque a Libertadores só em abril e o Galo vai iniciar o ano no Campeonato Mineiro a partir do dia 24 de janeiro, mas ainda no início do Mineiro continua a pré-temporada, né? A gente vem vendo essa situação aí nos últimos anos. Então o Scarpa já está na área, Léo. E aí alguns nomes começam a aparecer no mercado e a gente vai procurando, né? Tem verdade nessa história? Não tem? O Atlético, Léo, depois do Scarpa, ele não tem, hoje a diretoria do Galo, muita pressa para buscar reforços. Logicamente que o setor ofensivo é o setor mais carente, onde o Filipão quer mais peças. O Roberto Firmino, o nome que aparece aí. E o Firmino, o que tem de verdade? O Galo vai buscar ou não vai? O nome agrada a diretoria do Atlético, mas não agrada só o Galo, não. Agrada o futebol brasileiro. Quem for ter condição financeira para buscar o Firmino, eu acredito que vai fazer um esforço. Agora, ele está de saída do Al-Ahly, da Arábia. Agora, o salário de hoje do Firmino é totalmente fora, não é só do Galo, não. Nem Flamengo, ninguém consegue pagar. Mas os salários da Arábia, acho que só a Arábia que paga. Só lá que paga. Então, se ele quiser voltar para o futebol brasileiro, vai ter que se adequar a uma realidade. E o Firmino me parece uma situação parecida com o Hulk, né? Jogador que chegou, saiu do Brasil muito cedo, verdade. Nunca teve uma identificação com uma grande torcida. Se ele for vir, é o nome que a cúpula do Atlético vai analisar, mas a apuração que eu fiz é o seguinte, por enquanto o nome não entrou em pauta, não foi discutido no Atlético numa possível proposta, o nome do Roberto Firmino, 32 anos, muitos anos, né, no Liverpool, na seleção brasileira. Mas, por enquanto, Léo, é só uma observação do Galo no mercado, porque tem que analisar, tem que olhar todo mundo. Ô Edu, você, que de jeito nenhum abre mão da dupla de ataque no Atlético, você montaria um trio? Todo time tem lugar para bom jogador, né? Mas sabe o que eu acho, Léo? Eu acho que o atleticano e o Atlético vai conviver até a próxima janela com o fantasma de uma saída do Paulinho. O Paulinho fez um 2023 espetacular e é muito jovem, cara. E ele chegou no Brasil, um jogador, e nesse momento ele é um artilheiro. É um atacante fazedor de gol, que não tem problema de lesão, é forte fisicamente, com vocação para a seleção. Bom comportamento fora do campo, moleque que você não escuta nada de ruim dele. Isso, não dá trabalho. E moleque, quando eu digo, né, pela idade. Não se lesiona. Então ele tem todos os predicados para uma volta ao futebol europeu. O Atlético vai conviver com esse fantasma de, proposta vai chegar pelo Paulinho, E aí, se pintar uma oportunidade de mercado para trazer um outro grande atacante, vai convivendo com todos eles até uma possível saída. Ô, Léo, só um detalhe. Hoje o Rodrigo Caetano deu uma entrevista aos colegas do Sport TV agora à tarde, eu acompanhei, ele dizia o seguinte, que a tendência é que o Atlético passe ileso nessa janela europeia. Ele acredita que, como não é a janela quente da Europa, a janela quente da Europa é do meio do ano, né? Quando começa a temporada por lá, ele acredita que dá para segurar todo mundo nesse início de ano. Mas, como disse o Edu, se chegar uma proposta, ele acha que isso vai acontecer, mas a gente ainda tem janeiro aí para essa situação, mas a princípio é a visão do Rodrigo Caetano que o Galo vai passar ileso nessa janela. Mesmo a outra janela, né? Se uma possível saída de um Paulinho na próxima janela,
O clube já tem que se preparar. Não adianta ele sair na próxima janela e você sair para o mercado desesperado atrás de jogador. Até mesmo porque a gente está no meio da temporada nessa janela, Isso. né? Então já tem que estar com o jogador engatilhado.